Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Êxito na Palavra. E também você nos acompanhará na nossa página do Facebook. Você, meu irmão, minha irmã, nos acompanha já em vários vídeos que lançamos toda semana, trazendo sempre um assunto pertinente à fé cristã. Lembrando que, tempos em tempos, nós trazemos um devocional da Palavra de Deus, ou um temático, ou muitas das vezes uma resenha de livro. Mas por assuntos que vão surgindo ao longo da semana, achamos por bem fazer um vídeo explicando muitas coisas a respeito de um assunto muito importante, que as pessoas estão em dúvidas. Aliás, eu andando na rua, no metrô, no ônibus, as pessoas me perguntam: Kleber, professor Kleber, o que é a cura? E hoje eu quero falar sobre a cura segundo Deus. Porque o que é a cura? As perguntas sempre vão se levantando. Os relatos de cura seriam o quê? Relatos mentirosos? Algum efeito placebo? Hipnose ou um tipo de manipulação mental dos incautos? Manifestações de espíritos demoníacos com o fim de enganar e manter cativos os seus seguidores. Você sabe muito bem que em muitos lugares há curandeiros, há as pessoas que dizem que curam, ou pelo menos faz essas devidas afirmações. Pois bem, o que é a cura segundo as Sagradas Escrituras? O que a fé cristã professa e se expressa a respeito da cura? Primeiro, a fé cristã entende que a cura, o dom de curar alguém, um outrem, é um dom de Deus. Ou seja, um presente de Deus. Dom vem da palavra carismas, que quer dizer presente. Deus nos dá um presente. E você sabe que todo presente você não dá e depois tira. O dom é dado e não será tirado. É um presente que Deus dá. A fé cristã entende, olhando para as Sagradas Escrituras, que existe um crivo para nós percebermos quando é um dom de Deus, para nós discernirmos quando que é um dom de Deus. Primeiro, o dom de Deus é para a glória de Deus. Quando Deus dá um dom para alguém, para ele usufruir e no meio do povo cristão, e até para aqueles também que não são cristãos, é para a glória de Deus. Todo é o dom de falar em línguas, o dom de curar, o dom de profetizar, todo dom é um dom para a glória de Deus. Tudo que você faz, faça para a glória de Deus. Isso é um crivo muito importante. Segundo crivo que tem que ser passado essa ideia de um dom, é que ele é para a edificação da igreja. Os dons são dados pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, distribuída na igreja para edificação, que a metáfora que Paulo usa, do apóstolo Paulo usa, é a metáfora do corpo. Para o corpo crescer, sendo edificado, ou como um prédio sendo construído, todas as partes dele têm que crescer em conjunto. E para que isso cresça, o dom é dado para que esse corpo cresça, o corpo de Cristo seja edificado, que é a igreja de Cristo na terra. Então os dons são distribuídos na igreja para edificação. Então a igreja é edificada pelo poder do Espírito Santo no dom de Deus. A cura é um dos dons que Deus derrama. Então, tem crentes, tem cristãos que têm esse dom de orar pelo seu irmão ou de orar por alguém que não é cristão e Deus fazer uma obra e curar, libertar. Eu já vi isso com os meus olhos quando pastoreei uma igreja. Vi irmãos que tinham o dom de orar pelo outro e curar. Orava por ele e no outro dia a pessoa estava curada. Ia na UTI e orava para aquela pessoa, para aquele irmão, e a pessoa no outro dia recebia alta. É dom de Deus. Deus é glorificado e a igreja sai edificada. Por quê? Porque quando alguém é curado, toda a igreja glorifica a Deus. E a igreja é edificada porque todos creem que Deus está no nosso meio. Então tem um fruto. O fruto é Deus ser glorificado e a igreja ser edificada. E aí, nós trazendo isso de forma sim, breve e resumida, você poderia perguntar para mim:
Professor Kleber, tudo bem. E quando agora saber quando não é dom de Deus? Porque tem tantas pessoas que dizem que tem cura, tem tantas pessoas que dizem que fazem coisas. Como que a gente fala? Tem uma passagem das Sagradas Escrituras de suma importância para todos nós. Eu vou ler essa passagem e vai aparecer isso para você me acompanhar a leitura. Agora, se você tem uma Bíblia aí no seu tablet, no seu celular, ou mesmo uma Bíblia física aí na sua mão, me acompanhe a leitura da Sagrada Escritura, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 8 ao 12. Vai aparecer aí a leitura para você, acompanhe comigo a leitura aí, ó. Mas resisti-lhes Elimas, o encantador, porque assim o interpreta o seu nome, procurando apartar-se da fé, o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse-lhe: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, e maravilhando da doutrina do Senhor. Olha que coisa linda, meu irmão e minha irmã, todos que nos acompanham aqui no canal Êxito na Palavra. Esse contexto poderíamos mensurar aqui bem de forma breve. Todos estão reunidos em Antioquia e o Espírito Santo diz assim: separai-me para mim, Paulo e Barnabé, para uma obra que eu tenho separado. Paulo e Barnabé foi separado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele sabe como que a igreja tem que crescer, como que a igreja tem que prosperar. Separai-me para mim, Paulo e Barnabé. E foram orados sobre ele, com imposição de mão na cabeça dos dois, e eles foram em missão. Passaram por muitos lugares, mas quando chegou numa determinada cidade, encontrou um procônsul que estava muito interessado em ouvir a palavra de Deus, mas perto dele tinha um tal de Elimas, o encantador, chamado Bar Jesus. E esse camarada se dizia um curandeiro, um encantador, alguém que tinha algo extraordinário para mostrar. Mas quando o procônsul queria ouvir mais da palavra de Deus, do evangelho, o Elimas, encantador, ele começou a barrar, a não querer que o procônsul ouvisse a palavra. Porque se é dom de Deus, Deus é glorificado e a igreja é edificada. Primeira premissa, está impedindo de você ir para a palavra? Está impedindo de você fazer uma leitura da palavra? Está impedindo de você ouvir a sã doutrina? Então não é dom de Deus. Paulo, percebendo isso, fala assim: ó, filho do diabo, identifica ele como filho do diabo. Não identificou ele como encantador, não identificou ele como alguém com um dom extraordinário, não identificou ele como alguém que poderia fazer algo sobrenatural, identificou ele como filho do diabo. A palavra aí diabo é diabolos, quer dizer divisão, facção. Nós poderíamos aqui fazer uma exegese, tanto uma exegese ortodoxa, mas uma exegese liberal, não vamos entrar no mérito, mas para mim, Paulo está identificando ele como filho do diabo mesmo, porque o diabo é esse pai da facção mesmo, o pai da divisão, o pai da mentira. E ele fala: ó, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia. Tinha malícia em seu coração, tinha engano no seu coração. O dom de Deus não coaduna com engano, o dom de Deus não coaduna com a malícia. Tinha malícia e tinha engano no seu coração. Olha que interessante, mais umas premissas para nós identificarmos o dom de Deus. A malícia e o engano não coadunam com o dom de Deus. Aonde o dom de Deus está, o amor está, a caridade está, a humildade está, a perseverança está. E tem todas as qualidades que agrada a Deus, está ali. O dom de Deus, ele está em comunhão com esses requisitos. Mas o Elimas estava cheio de engano e de malícia. Inimigo de toda a justiça, inimigo de tudo aquilo que ia contra a justiça, tanto a justiça de Deus como a justiça dos homens. Inimigo de toda a justiça.
não anda na justiça, não caminha com a justiça, inimigo de toda a justiça. Até quando não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? O que estava no Elimas está perturbando os retos caminhos do Senhor. Mais uma premissa para nós identificarmos. O dom de Deus não perturba os retos caminhos do Senhor. As coisas trabalham junto, o dom de Deus trabalha junto, o Espírito Santo trabalha junto, para o Pai ser glorificado, para o Filho ser proclamado, para o Evangelho crescer. Aonde está o dom de Deus, o Evangelho cresce, a cura vem, todas as coisas são colocadas no seu devido lugar. Mas o que estava em Elimas estava perturbando, atrapalhando. O fulano tem o dom, irmão, mas ele atrapalha a obra de Deus. Então o que está nele não é o dom de Deus. O que está nele não é o presente de Deus. O que está nele não é o dom da cura. O dom da cura vai caminhar junto com o dom da profecia, com o dom da revelação, com o dom de línguas, com o dom da inspiração, tudo caminha junto. E Deus é glorificado e a igreja é edificada. E aí Paulo dá uma sentença, ficará sem ver por um tempo. Cai as trevas nos olhos dele. E ele não enxerga mais nada, sai a palpadela procurando em quem se encostar para poder andar. E não consegue. E aí o procônsul, olha que interessante, o procônsul, vendo tudo aquilo, creu. Porque aonde Deus opera, as pessoas creem. Já percebeu que em muitos lugares que tem cura e tudo mais, você viu notícias de pessoas aí que se diziam curandeiras e tudo mais, ele curou. Mas ninguém cria no evangelho, ninguém cria no amor, ninguém cria na misericórdia. Aliás, muitos promulgavam até a maldade, só queria a cura momentânea. A cura que tem por aí é uma cura momentânea, é uma cura que as pessoas querem como se fosse, como foi dito, um placebo. Uma cura que me satisfaça na hora. É o evangelho da pós-modernidade. As pessoas querem Deus fast food, coisa rápida. Eu passo, pego alguma coisa de Deus e satisfaz meu coração. Mas o evangelho verdadeiro é um evangelho para sempre. Invadiu meu coração, invadiu minha mente, vai para sempre, vai até o final. Porque quem crê e perseverar até o fim, esse será salvo. E olha o que mais interessante, ele creu. O procônsul creu. Maravilhado da doutrina do Senhor, porque percebeu que o que tinha em Paulo, que o que tinha em Barnabé era dom de Deus e que eles estavam coadunando em comunhão plena, específica com a doutrina do Senhor, com referenciais absolutos, com referenciais morais, tudo coadunando, tudo em comunhão, tudo caminhando junto. É isso que eu quero que você entenda. Todas as coisas caminham junto. Uma pessoa que se diz curandeira, que se diz isso, que aquilo, e não anda conforme os caminhos, os retos caminhos do Senhor, ainda que diga que é de Deus, não é. João, o Evangelho de João diz que há filhos de Deus e também há filhos do diabo. Lá na primeira epístola do João. Vai dizer isso. Tem filhos de Deus e os filhos de Deus. Os filhos de Deus são os filhos da luz. São aqueles que andam na luz. Ok, meu irmão? Sei que demorou um pouquinho aqui, mas espero que você tenha gostado e que o dom de Deus cresça no seu coração. Gostou desse vídeo? Curte ele, compartilha nas redes sociais e nos acompanhe. Marca aí o sininho para nos acompanhar nos próximos vídeos. Eu agradeço a sua companhia e eu te espero na próxima e eu espero que o dom de Deus te acompanhe para a glória de Deus e a edificação da igreja. Fica na paz do Senhor Jesus.